Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que vocês vão estar assistindo isso daqui. Eu sou o João Gabriel Correia Krieger, geralmente a galera se refere a mim como João, e eu tô aqui no FliSol de novo, até agradeço pelo convite, para dar um curso ou palestra, como vocês acharem melhor, sobre Deep Learning. No passado eu falei um pouquinho sobre Machine Learning, mas esse ano eu resolvi trazer algo diferente e falar sobre Deep Learning. A ideia desse curso, palestra, mostrar como é simples tá, a gente desenvolver nossos primeiros modelos usando o TensorFlow 2.0. Minhas redes sociais estão todas aqui, então vocês podem entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida ou qualquer coisa que vocês quiserem comentar, vocês podem falar comigo. Tá, quem que sou eu? Eu sou atualmente cientista de dados da 13, uma startup do grupo Cosan, e eu sou engenheiro de computação formado na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu também tenho muito interesse na área de sistemas embarcados e machine learning. Atualmente eu tenho pegado especializações na área de machine learning e BI, Business Intelligence. Eu tenho trabalhado bastante com essa área de BI e machine learning, então ela é bem legal. Até se quiserem trocar uma ideia, vocês podem falar comigo. Durante o decorrer da faculdade, eu desenvolvi um sistema de classificação de emoções em músicas. Então, eu, junto de um colega, do meu orientador, nós desenvolvemos um sistema que, dada uma música de entrada e o espectrograma delas, a gente consiga classificar se é uma música feliz, se é uma música triste. É um caso bem complexo de classificação que eu tive o prazer de poder desenvolver na faculdade com gente bastante competente. Eu também trabalhei um tempão, 3 anos da faculdade, 3, 4 anos mais ou menos, fazendo iniciação científica, né, fazendo IC na área de banco. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com uns projetos bem legais da Universidade do Norte do Texas, para dessalinização de água e tal, que eles precisavam no sistema. E eu também pude apresentar em um congresso chamado Conaitec, que eu consegui o terceiro lugar com um dos meus projetos. Mas, enfim, só para vocês terem uma noção de quem eu sou e tal. É, então, geralmente tem muita confusão do que é ciência de dados, o que é machine learning, o que é deep learning. Tem uma a misconception bem comum da galera com relação a isso, né? Muita gente fala, é a profissão do futuro, ciência de dados é a profissão do futuro, é mágica, todo mundo vai ter que ter emprego nessa área. Ou outra abordagem, né? Outras pessoas chegam falando, não, pura estatística, álgebra linear, geometria analítica, são conceitos complexos que as pessoas vão lá e usam para inferir dados. E nenhum dos dois tá muito errado, mas não é bem assim, sabe? Confesso que eu acredito que é uma profissão que tem muito futuro, tá? É, Até com o decorrer da melhoria das tecnologias, a Nvidia e o Google fazendo bastante esforços, o Facebook está entrando nessa também. Então, é, tem melhorado bastante a área de Machine Learning e Deep Learning, que estão dentro de ciência de dados e tal. Então, acredito sim que isso é uma profissão mais comum, a cientista de dados no futuro. Parece mágica, realmente, o que a gente vai fazer aqui, mas na realidade é bem simples, vocês vão ver. Não tem que ter um conhecimento muito profundo de estatística, não tem que ter um conhecimento muito profundo de álgebra linear nem de geometria analítica para você conseguir aplicar algoritmos de machine learning e deep learning. Entretanto, se você for olhar a fundo e quiser entender realmente como é que está funcionando tudo aquilo ali embaixo, é importante você saber, tá? Eu não vou mentir e dizer que não é, mas não é algo que te impeça de entrar na área. Você pode ir aprendendo e fazendo e tal. No final das contas, a gente fica, quando começa lidando assim, fica que nem o cachorro, você não tem nem ideia do que você está fazendo, né? Mas vamos ver que realmente é bem simples fazer o que a gente planeja. O que é machine learning, né? Arthur Samuel falou que é isso aí, ó. Algo nessas linhas. É o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Muito bonito, Arthur Samuel.
É bem isso aí mesmo. Só que como é que a gente pode elaborar um pouco mais essa ideia, né? O que que a gente pode fazer com tudo isso? Ah, não vai ser a IA que amanhã vai criar um computador super inteligente que vai exterminar a humanidade. Não é bem assim. Tem uma linha bem definida para o que a gente consegue fazer. Hoje em dia, o que a gente não consegue fazer, né? Então, machine learning, deep learning, de fato são técnicas, né, para você reproduzir conhecimento prévio ou aprender padrões em coisas que você anteriormente viu, né? Então, o que que a gente consegue fazer com machine learning e deep learning hoje em dia? A gente consegue memorizar é, ou prever, reproduzir, fazer escolhas ótimas, né? Memorizar resultados que eu já vi no passado. Eu consigo prever o futuro até um limite. Se eu tenho determinadas variáveis, eu consigo reproduzir coisas que eu já vi antes e eu consigo fazer escolha baseado nos dados que eu tenho. Então, se eu tenho uma rede neural, por exemplo, que é um tipo de IA, eu consigo fazer tudo isso daí, nada me impede. Mas aí a gente tem um limitante bem grande na área de aprendizado de máquina, de machine learning, que é a quantidade de dados que a gente tem para trabalhar, sabe? Então, eu não consigo criar conhecimento e coisas novas sem ter exemplos. Isso é o grande roadblock para a gente conseguir evoluir, além de, claro, o poder de processamento. Então, eu não consigo criar algo novo sem exemplos novos. Eu não consigo criar um novo estilo de música sem eu ter visto músicas antes, por exemplo. Eu não consigo fazer uma super inteligência muito rápido. Não, não é bem assim. É, a gente a gente vai ver mais pra frente que as redes neurais e os outros algoritmos de machine learning e deep learning eles aprendem com base em exemplos. Então, eu tenho que mostrar muita coisa para ele conseguir começar a abstrair os conceitos que definem aquilo. Eu não consigo perder o controle da minha IA, né? Eu não consigo ir além do que ela foi feita para fazer. Então, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar com música e detecção de emoções em música. Eu não consigo fazer com que minha rede que detecta emoções em música comece a fazer outros tipos de tarefas sem eu botar a mão nela, sem eu começar a modificar o que ela foi feita, né? E a gente está um pouco longe desse negócio de exterminar a humanidade. Eu acho que é mais fácil o ser humano acabar com a humanidade do que uma IA consiga acabar com ela. Mas, enfim, o que, que a gente pode definir como machine learning e deep learning, por sua vez, né? A gente tem aqui um diagrama de Venn, onde define muito bem, dá os pingos nos is, perdão, é, do que a gente é quando a gente está trabalhando com machine learning. Então a gente tem as features, né, os dados do meu conjunto de dados, ou as características dele, os dados e os algoritmos, né? Então se eu tenho, eu tenho características e eu tenho dados, ótimo. Mas você tem um algoritmo para fazer alguma coisa com isso? Ah, eu não tenho. Trabalhando com data science, então. Oh, eu tenho características e eu tenho algoritmos para tomada de decisão. Mas você está usando um volume grande de dados para fazer isso? Se não tivesse, está fazendo programação clássica, né? Nada mais do que if else. Putz, eu tenho algoritmos e eu tenho um volume muito grande de dados. Só que eu não tenho as características aqui que eu estou tentando fazer aprendizado ou tentar prever alguma coisa. Putz, então eu estou minerando dados. Só quando nós temos esses três pilares é que de fato estamos trabalhando com aprendizado de máquina. Fica bem claro para a gente poder dar os pingos nos is sobre esse assunto, né? Tá, eu tenho falado deep learning, machine learning, eu tenho trocado os termos um com o outro nesses casos. O que eu falei, tanto faz o que eu diga. Mas existe uma diferença, assim. Machine learning é uma área dentro do data science, ou data science, como você preferir, que
segue aquela definição que eu falei mais cedo, né? Só que tem uma pequena parte do machine learning que no fim das contas a gente tem evoluído bastante e não tem ficado tão pequeno, que é o deep learning. O machine learning ele engloba diversos tipos de algoritmos, como KNN, algoritmos de árvore. São diversas formas diferentes de você classificar ou fazer regressões a partir de dados. Só que dentro do machine learning tem um algoritmo bem especial chamado rede neural, que ela segue o princípio do perceptron, né? Então, não sei se eu posso ver aqui na internet, seguindo nosso amigo Google. Perceptron, ele foi criado há muitos anos atrás para simular a maneira em que os neurônios do corpo humano funcionam. Então ele recebe estímulos, diversos estímulos, realiza algum tipo de operação e manda um output, né? Então eu posso ter várias entradas e eu vou ter uma saída aqui que eu posso propagar para vários lugares. A rede neural nada mais é do que esses vários perceptronzinhos ligados uns ao outro. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de rede neural. A rede neural a gente foi vendo com o passar do tempo que ele é um algoritmo muito potente, ele é muito poderoso para classificação e até para alguns tipos de regressões que a gente pode fazer, o que é bem legal. Só que antigamente a gente não tinha poder computacional para resolver isso. Hoje em dia a gente tem. E a gente foi vendo que quanto mais camadas eu fosse botando, quanto mais perceptrons eu vou usando dentro da minha rede neural, eu vou vendo que ela vai ficando melhor. Quando a gente vai colocando várias camadas ocultas, né, várias camadas ali dentro da minha rede neural, a gente vai se aproximando cada vez mais do conceito de deep learning, né? Então, o que difere o machine learning e deep learning é o fato de deep learning trabalhar com redes neurais profundas, redes neurais muito grandes, redes neurais com várias camadas ocultas. Então, a gente tem um nível de complexidade algorítmica é, até que simples, né? Mas um processamento muito ferrenho, porque a gente pode estar falando de milhares de perceptrons fazendo cálculos ali toda hora. Com o advento da gente poder trabalhar com GPUs, a gente vê que tem melhorado bastante o nosso quesito de desempenho. Então o deep learning ficou cada vez mais viável. Hoje em dia, o Google ele criou é, devices específicos para fazer esses cálculos específicos das redes neurais, que se chamam TPUs, né? Fazem cálculos com tensores. É, quem quiser ir dar uma lida, o Google tem alguns artigos bem legais explicando como é que ele funciona, né? Mas os tensores basicamente são abstrações de matrizes e vetores que são maneiras de você representar os perceptrons depois. Pô, João, super legal isso daí, né? O que a gente consegue fazer então? Então a gente consegue fazer muita coisa com redes neurais e deep learning em si. Por exemplo, NLP. NLP também pode ser conhecido como Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural, né? A IBM possui uma engine de processamento de linguagem, que é o IBM Watson, que ele é muito usado comercialmente e o princípio dele é isso daí. Então ele tem alguns esquemas de redes neurais bem complexas lá dentro para processar o que as pessoas digitam e mandam para o Watson. Ele consegue entender contextos, ele consegue entender é, sentimentos e várias outras coisas que você quer dizer naquela tua mensagem. Muitas empresas de chatbots hoje em dia elas usam NLP como uma forma de ganhar pão deles, né? Por exemplo, desde quando você está pedindo comida pelo Facebook em alguma empresa que tem chatbot, ou quando está falando com suporte de alguma empresa grande, provavelmente vai ter algum chatbot usando NLP ali rodando para entender o que você está falando, fazer uma triagem, né? Além disso, você consegue fazer classificação de imagens com redes neurais, que a gente tem obtido na academia resultados muito bons mesmo, usando redes convolucionais, né? Que são redes neurais profundas com alguns tipos diferentes de camada
que podem melhorar bastante o desempenho na classificação de imagens. Tem um dataset bem grande chamado ImageNet, que ele fornece imagem de milhares de coisas, milhares de classes, em que as pessoas treinam as suas redes neurais convolucionais para conseguir classificar imagens. Então, por exemplo, quando você está usando o CAPTCHA do Google, cliquei várias vezes no CAPTCHA, você não é um robô, né? E clique em todos os semáforos, ou clique em todas as faixas de pedestre. O que está fazendo ali é mostrando para uma rede neural do Google o que é que você está rotulando os dados para Google posteriormente treinar a rede neural deles, né, e ter uma classificação poderosa de imagens. A ImageNet, ela é a dataset que eu comentei, ela tem imagem de várias coisas, desde pires até elefantes. Então, é algo bem diverso e você consegue fazer várias aplicações bem legais usando isso. Você pode fazer classificação de sons, que é o que eu trabalhei durante o meu projeto de conclusão de curso, né? Você pode dizer se a música é feliz ou se é triste. Você pode classificar automaticamente se uma música é rock, é pop, é funk. Então é bem legal. Empresas como Spotify investem uma grana ferrada nisso daí. Além disso, esses dias no Facebook ele ressurgiu, né, uma rede neural que gerava arte, né? Então você colocava uma foto, você escolhia um artista e ele fazia aquela foto com o estilo de arte daquele artista. Por trás daquilo ali tem uma rede neural, que é uma rede neural Magan, e onde ela pega exemplos do artista, entra com a sua imagem e ela redesenha a tua imagem usando aquele estilo do artista. É bem legal, é super curioso e mostra como é que cada artista poderia ter feito, né, aquele tipo de arte, ou aquela paisagem, por exemplo. Eu achei uma rede neural super legal e é um conceito até que novo, se for comparar com algumas outras ideias de redes neurais. Além disso, pode ser usado para detecção de farsas. Eu tinha um colega que fazia detecção de farsas no reconhecimento facial, né? Então eu tirava uma foto e eu mostrava para uma rede neural e ele sabia dizer se era uma foto ou se era de fato a pessoa real. O iPhone tem uma tecnologia dessas, é bem legal e impede de pessoas parecidas ou uma pessoa com uma foto roubar, por exemplo, o teu celular. Então, são algumas pinceladas do que a gente consegue fazer com Deep Learning. Tá, legal. Mas como é que eu vou fazer isso aqui? Então, a gente tem basicamente 4 ferramentas grandes que a gente vai usar para executar tudo isso daí. A primeira delas é o Python. O Python é, hoje em dia, a linguagem principal para desenvolvimento usando Deep Learning. Você pode usar C++, você pode usar C, você pode usar qual linguagem que você quiser. Entretanto, o Python já tem muita coisa que facilita a tua vida na hora que for desenvolver. Além disso, o Python tem uma ferramenta bem legal para cientista de dados, que é o Jupyter Notebook, que ele permite você executar códigos em blocos e você não ter que rodar teu script inteiro para você testar uma mudança. Isso é super legal, tá? Dentro do Python também tem o TensorFlow, e por sua vez o TensorFlow 2.0. É uma ferramenta que o Google criou, tá? E ele permite você é, trabalhar com tensores, quer dizer, trabalhar com vetores e matrizes de maneira muito fácil, o que atraiu a galera do Data Science para fazer algoritmos de Machine Learning aí dentro. Outra coisa muito importante que a gente tem dentro dessa stack é o Keras. O Keras é uma API para você desenvolver redes neurais usando o TensorFlow ou outros tipos de back-end, né? Dentro do TensorFlow 2.0, o Keras foi padronizado como a API principal de desenvolvimento de redes neurais. Então, quando você está usando o Keras, você não precisa se preocupar com as dimensões dos vetores,
que estão lá dentro. Você não precisa se preocupar em fazer cálculos de baixo nível, que é o que o TensorFlow brilha, né? Não, eu quero só, eu quero uma rede neural deste formato e ele vai lá e faz para você, sem você se preocupar. Ah, eu preciso escovar bit lá. Beleza, você consegue com Keras também. E o Google Colab, que é um ambiente online que tem RAM, tem disco, tem tudo, você tem acesso ao Google Drive, tem GPU, que é super importante para a gente desenvolver com essa stack, e tem TPU de graça. Então, o ambiente do Google é de graça para você fazer pesquisas e tal. É muito legal mesmo, é onde a gente vai fazer todo o nosso desenvolvimento aqui. João, por que é importante ter uma GPU, uma TPU? Na realidade, você não precisa ter, mas como os cálculos são muito paralelizáveis, é importante não, mas é muito útil você ter uma GPU para executar, sendo que a GPU é feita para fazer esses cálculos paralelos. Então você une o útil ao agradável, né? Então tá, vamos lá então. Eu sei que eu falei bastante e tal, mas vamos ver como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o colaboratório, o Colab, né, do Google. Quando você abrir o Colab, ele vai ter uma tela parecida com essa aqui. Esse aqui é um exemplo do Google que eles mesmos fizeram. Então, explicando. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Opa. Explicando como é que funciona o Colab, né? Ele, você pode colocar código HTML aqui, então, ó, você pode deixar bonitinho suas células, né? E o código é o código dentro do Jupyter Notebook, que era basicamente feito assim. Ele pode se dividir em código em blocos que são ou texto ou código. Então, um bloco de texto você pode usar para explicar o que você está fazendo, né? E um bloco de código são lugares que você pode colocar código Python e executar. Então aqui tem o Getting Started do Google. Você pode usar Ctrl F10 para rodar todas as células abaixo da que você está. Ó, cliquei na célula, meti o Ctrl F10. Vai se conectar no ambiente da Google. Ó, iniciando a engine do Python. Conectou. Fez uma máquina aqui com 12 GB de RAM e 100 GB de HD. E quando eu dei o Ctrl F10 ele rodou todas as células que tinha aqui para baixo. Putz, mas eu quero fazer uma conta, eu fiz a conta errado. Eu não quero saber seconds in a day, eu quero saber minutes in a day. Não tem problema. Eu posso só editar a célula e ele vai executar o código. Então, eu não precisei rodar todo o código de novo. Eu não tive estresse nenhum. Ele é muito legal para você desenvolver aplicações usando o Keras. Ele tem suporte para o Matplotlib também, que é uma biblioteca que a gente vai usar aqui. Então, ó, ele conseguiu plotar gráficos dentro do notebook. Deixa bem legível o que você está fazendo, né? Mas vamos fazer um novo. Que é a ideia então? A gente vai fazer classificação por primeiro usando o MNIST. O MNIST é um dataset de dígitos, então escritos à mão. Então eles têm, eu acho que é 10 mil exemplos de dígitos dentro desse dataset, onde eles vão de 0 a 9. E a ideia do MNIST é você pegar e classificar os dígitos de acordo com o que eles de fato têm que ser, né? Então aqui, classificar o 0 como 0, classificar o 1 como 1. Dentro do Data Science, do Machine Learning, a gente tem vários tipos de redes neurais para vários tipos de finalidades. O que a gente vai ver aqui é o mais básico, que é a classificação. Você dá nome aos bois, né? Você tem um número finito de classes e você dizer que um exemplo é daquela classe. Nesse caso do Minish, minhas classes são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou ter meus exemplos, que vão ser todas as imagens do dataset. Mas vamos lá. Então,
Eu gosto de sempre começar meus blocos de código com um comentário só explicando a ideia geral dele, para não ter que ficar usando bloco de texto aqui. Quando eu estou fazendo alguma coisa do trabalho, eu geralmente uso bloco de texto, mas para a gente fazer aqui rapidinho, não tem problema se a gente só comentar na primeira linha. Uma coisa importante para fazer por primeiro é mudar o tipo do runtime, né? A gente botar para rodar em GPU. Então, você pode só selecionar e salvar. Como a gente vai usar código do... Ó, ele dá até um warning aqui pra você. Se não usar GPU, você não precisa. Mas como a gente vai usar o Keras e o TensorFlow, a gente vai usar, tá? Então, vou chamar esse aqui bloco de imports. Eu vou fazer todos os meus imports nesse bloco aqui. Então eu vou importar o TensorFlow. Vou importar o NumPy. O TensorFlow é aquele dos tensores que eu falei. O NumPy é para manipulação de números. O Matplotlib, que é pra gente plotar as imagens só pra gente ver o Minish funcionando aqui. Tá, vamos dizer que é isso aqui por enquanto que a gente vai fazer. Ó, tá conectando na engine, conectou, ele vai rodar. Vou fechar aqui. Então, função útil. Então eu vou fazer aqui uma função que vai mostrar pra mim mais pra frente, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas vai mostrar as imagens do Minish pra ficar bonitinho e a gente conseguir visualizar bem fácil o que está acontecendo. Então, são todas as classes do Minish, né? Eu vou mostrar 9 classes na real, mas vai dar pra gente entender já já o que eu tô fazendo aqui. Tá, isso aqui não é necessário, mas é só pra gente conseguir enxergar. Show. Então, estou criando um subplot do Matplotlib. Tô criando aqui, vou enviar uma imagem, vou printar ela em tons de cinza. Interpolation. Que configuração? Eu acho que eu vou usar None. Não vou usar nenhuma configuração de interpolação de imagens. E eu vou dar um título para essa linha. Que eu tenho a linha do título aqui, ó, bonitinha. Eu vou declarar um formato para esse título class. Perfeito. Vou ver se não vai ter nenhum erro. Opa, faltou 2 pontos aqui. Tá. O que mais que faltou? Show images in value syntax. For in range. Perfeito. Agora vai. Tá, então agora a gente vai carregar os dados no Minish. Dentro do nosso notebook, né? Ah, putz, são 10.000 imagens, eu preciso baixar as 10.000 imagens? Não, como a gente está fazendo isso aqui para exemplos e tal, eu tomei a liberdade de escolher o Minish justamente por causa do Keras e do TensorFlow terem o Minish dentro deles. Então o que eu tenho que fazer para usar o Minish? A gente vai usar uma feature aqui do Jupyter, né? Que eu vou editar esse bloco de imports, né? Então from TensorFlow.keras, que é o módulo Keras, datasets, que são os datasets que existem lá dentro. Vou importar o Minish. Então, beleza. Vou rodar aqui de volta a célula. Para rodar uma célula eu dou Ctrl Enter. Para rodar todas as células que estão abaixo é Ctrl F10. Se der sucesso, vai aparecer o númerozinho aqui de que ordem que ele foi rodado. Então vamos carregar os dados. Eu vou botar em 2 tuplas os dados do Minish. Então a primeira tupla vai ser a tupla de treino e a segunda vai ser a tupla de teste. Load data.
Pronto. Então se a gente botar aqui, ó, ele baixou o Minish, perfeito. Se eu mandar para ele rodar de volta, eu acho que ele vai pegar da cache, se eu não estou enganado, da maneira que funciona o Colab. Isso aí, ele fez uma cache, é coisa do Google, isso aí. Então a gente tem aqui o dataset. Se a gente botar aqui Xtrain, vou botar o primeiro exemplo do Xtrain, a gente vai ter um vetorzão gigante, que na realidade é a imagem, tá? É a imagem do número. Pra gente visualizar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu criar uma nova célula, eu vou botar aqui. Ah, uma coisa importante do Jupyter é que quando você não coloca, quando você coloca uma variável na última linha, ele vai printar aquela variável, você não precisa botar o print. É a maneira que funciona o Jupyter, tá? Nesse caso, eu só vou botar essa tupla, essa atribuição que não retorna valor, além das variáveis aqui, pra gente não ter código sujo. Mas vamos mostrar aquelas imagens então. Ah, aqui, botar o xtrain que seja, o itrain também. Eu não vou mudar o formato string, acho que isso aqui tá bom, né? Vamos ver se vai funcionar. Aí, funcionou. Então aqui ó, tem os exemplos da imagem do Minish, pra gente ver. Então aqui ó, tem um 5 bem feinho, um 0 bem feinho, 4 bem feinho, um que parece um i, mas tudo bem, não tem erro. Esse é o Minish. Ele já aleatorizou pra gente, tá? Eu peguei aqui os 9 primeiros exemplos, no range 9, pra mostrar pra vocês como é que vai ser. Vamos arrumar um pouquinho isso aqui, só pra ficar adequado pra aula. Eu vou botar um bottom de 1, botar um top de 2 e um hspace de 2 também. Acho que agora vai ficar bonitinho. Perfeito. Então aqui ó, são os 9 primeiros exemplos do Minish. Ele aleatorizou pra gente aqui, tá? Então a gente garante que vai ter os dados. Eu não vou mostrar só do 1 ao 7 para minha rede e tentar classificar o 9, né? Seria bem justo com a rede neural. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter entrada de dados bem definidas e bem justas, bem distribuídas dentro de todas as classificações para poder executar o código, né? Então, putz, qual o tamanho do Minish? Vamos ver. Qual que vai ser o número de classes? Vamos ver. O número de classes, vou usar uma feature do NumPy, que é o unique, que ele vai me retornar todos os elementos distintos. Vamos pegar do treino. O número de classes, então, aqui, ó, é non-classes. Vamos dar a executar. Então, são 10 classes do Minish. Vamos printar, então, a shape do Xtrain. Shape é o formato, né? Então, xtrain.shape. Shape. Aqui. Vou mostrar o shape do wireframe também. E o número de classes. Número de classes. Não classes. Só pra gente ter isso fácil depois, quando a gente precisar mais pra frente. Vamos lá. Tá. Então basicamente são imagens de 28 por 28 e são 60 mil imagens. Então é muita coisa, tá? Então vamos lá. Vamos pegar acertar as dimensões do nosso... aqui, vou arrumar a ordem aqui. Beleza. Vamos arrumar as dimensões do nosso dataset, pra gente poder usar mais pra frente. Então, quantos elementos tem no meu treino? É o len do xtrain. Quantos elementos tem no nosso teste? É o len do xtest. O tamanho da imagem em pixels é o len
Vamos pegar do xtrem mesmo, 0, vezes o len do xtrem 0, 0. Então, se eu for printar as três variáveis, xtrem, xtest, image size, opa, trem size, perdão, test size, aqui, agora vai dar boa. Então, são 60 mil, até me confundi, são 60 mil exemplos de treino, 10 mil de teste, então o tamanho do dataset é 70 mil. E o tamanho da imagem são 784 pixels. Beleza, então. Então vamos agora para definir o formato que a gente vai entrar com esses dados no nosso dataset. Então a ideia é a seguinte. Eu vou mudar o formato. O formato do meu xtrem, ele é 60 mil por 28 por 28. Eu não quero isso, porque é muito complicado. Não é muito complicado, mas é mais complicado eu imputar 28 por uma imagem 28 por 28. O que eu vou fazer então? Eu vou mudar a forma do xtrem. Então eu posso dar um reshape. Eu vou passar o tamanho do meu treino, né? Que é 60 mil. Opa. Ai. Então eu vou querer que o meu xtrem fique 60 mil por 784. Então vamos ver o... Ele fez um xtrem novo. Vamos ver o shape disso. Aí. Tá no formato certo. Então esse eu vou chamar de sxtrem. Que é só... O S eu botei de scaled, né? Então scaled x de treino é aquilo ali. Vamos fazer o mesmo pro teste. Xtest, aqui perfeito. Train size. Esse aqui é o test size. Image size, perfeito. Ok, ele fez. Agora vamos transformar esses valores tudo em float de 32 para nossa rede neural conseguir ler e trabalhar com elas, né? Alguns dados podem estar como int e tal, então é melhor a gente converter tudo para float já. Até porque é uma boa prática fazer isso. Então vamos lá. Sxtrem e sxtest. Então era um sxtrem.type para fazer o caching. O float 32. Mesma coisa com o sxtest. Opa. Aí. Aí por fim, vamos normalizar esses dados. Só para eles ficarem de 0 a 1. É um passo legal de fazer isso. Tem maneiras melhores de fazer. Mas por motivos de eu tenho pouco tempo, eu não vou fazer, tá? O certo é você imputar os dados normalizados. Eu não estou normalizando, eu estou deixando eles dentro de uma escala de 0 a 1. Então fica aí essa curiosidade. Então vou printar o shape do meu sxtrem e sxtest. Então, opa, eu printei eles. Vamos printar o shape de cada um. Só pra ver, ver se tá tudo certo. E tá, de fato tá tudo certo. Então, um ficou 60 mil por 784, outro ficou 10 mil por 784. Essas duas dimensões tem que bater, tá? Porque essa vai ser a dimensão que a gente vai fazer a nossa rede neural. Agora eu vou acertar as classes para deixar tudo bonitinho. Então,
Ó, se a gente ver o meu Y-Train 0, ele vai ter o número que é aquilo ali, né? Se a gente ver o X-Train 0, de fato é um 5. A minha rede neural, para ficar mais fácil de treinar, ela é interessante ela saber que além de ser um 5, que ela não é das outras classes. Então, em vez de esperar um 5 como entrada para treinar, é interessante ele receber isso aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 1, 6, 7, 8 e 9. Então, esse aqui vai ter que ser a entrada da minha rede neural. Putz, fazer isso na mão é chato, mas não tem problema. Porque o, num- o Keras, aliás, ele tem uma função que faz isso, que é toCategorical. Então eu vou entrar com o trem e com o número de classes. Eu acho que eu não importei essa função, então não vai dar certo. Não vai dar certo, então vamos lá importar. Não tem problema. Então o import disso aqui é from tensorflow.keras.choose. Aliás, keras import choose as npchoose. O npchoose é o nome antigo na versão 1. Alguma coisa do TensorFlow. Hoje em dia é só o choose, mas por motivos de compatibilidade, vai que vocês estão rodando em casa numa versão antiga do TensorFlow, isso aqui vai ser mais fácil de compatibilizar do que eu só usar o choose. Mas enfim, se quiser usar só o choose não tem problema, é isso que eu quero dizer. Se a gente vir aqui, npchoose não define, porque eu não rodei a célula. Vamos rodar a célula. E vamos rodar essa célula. Aí você pode enfileirar as requisições lá, as rodadas de célula para o Google, não tem problema. Vamos ver se o SY-Train 0 está batendo com o que eu falei que tinha que bater. E de fato está batendo. Ó. Então ele quer dizer que essa primeira imagem ela não é 0, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, ele é um 5, ele não é 6, não é 7, não é 8, não é 9. Por que tem que fazer isso, João? Porque às vezes uma imagem ela pode ser mais de uma classe. Na ImageNet, nas redes que usam a ImageNet, pode acontecer isso bastante. Por exemplo, existem diferentes espécies de mamíferos. Então vai ter uma classe lá, mamífero, dizendo se é mamífero ou não. E vai ter uma classe para cada espécie de mamífero que existe. Então, um animal ele pode ser um mamífero, primata e um chimpanzé. Então ele vai ter um no mamífero, um no primata e um no chimpanzé. Ele pode ser mais de uma classe ao mesmo tempo. No caso do Minish não pode, mas nada impede que isso aconteça. Então a gente tem que estar preparado para isso acontecer. Eu poderia fazer uma rede neural que já funcionasse certinho? Podia, mas ela ia ser menos reutilizável. Caso vocês queiram usar isso aqui para classificar algum outro tipo de imagem, um problema similar a esse, a gente consegue fazer, tá? Então, é um esforço a mais que se paga com o tempo, tá? Vamos lá. Eu fiz então o categórico, o formato categórico pro treino, então vou fazer pro teste também, né? Todo o tratamento que eu faço no treino eu tenho que fazer no teste. Senão eu não vou conseguir saber se um valor bate com outro não, né? Então eu vou dar um to categórico, o número de classes é o mesmo e muda o valor que eu vou usar nos testes. Acertei isso. Opa. Aqui. Acertei isso. Finalmente a gente vai conseguir fazer uma rede neural. Existem N maneiras de você fazer uma rede neural usando o Keras. Então, se a gente for é, a documentação do Keras, das APIs, aqui, aqui, tem diversas maneiras de você fazer um modelo. Essa aqui é a API por meio de classes, né? Orientação a objetos.
É uma API boa, mas bem mais avançada. Tem a funcional também, que é a minha favorita. Ela é uma API bem mais simples que essa API, a API de model. Mas para esse curso, para a gente fazer um negócio mais simples, eu vou usar a API sequencial. Tá? Ela é bem tranquila de se usar. Ó, a gente tem a documentação do Keras no TensorFlow é muito boa, tá? Ela funciona basicamente, a gente declara a API sequencial e a gente vai dando e chamada de model, por exemplo, e vai adicionando camadas dentro do nosso amigão modelo, que é o que eu vou fazer aqui, né? Então eu vou chamar model igual a sequential. Puta cheese. Criei um modelo. Perfeito. Putz, não declarei. Ah, então vamos lá. Vamos fazer as imports então. From TensorFlow ponto keras ponto layers, se eu não me engano, é import. Eu vou importar algumas layers que a gente vai usar e eu vou também importar o modelo sequencial, tá? Então, dos modelos eu vou importar o sequential e do layers eu vou importar o dense, o dropout, o activation. Opa, cliquei fora. Activation. Eu acho que é isso aí que eu vou importar. Vamos lá, então. Vamos criar nosso modelo, então. João, como é que eu monto o modelo? Putz, se souber responder essa pergunta aí, publique, porque não tem receita pronta, sabe? Você tem que entender teu problema e descobrir a maneira fácil ou a maneira ideal para você resolver ele. Ah, João, qual que é a maneira? Putz, você tem que ver a documentação, você tem que ver o teu problema e você tem que ver a literatura que está fazendo. Pro Minist, eu sei que se eu usar uma rede convolucional, provavelmente eu vou ter um excelente resultado. Mas convolução exige a gente entender os conceitos de convolução e de pooling, que é um pouco mais avançado, que não vale a pena a gente aprender aqui. O dense é a camada, é o perceptron normal, né? É uma camada de perceptrons normal, aquela que eu mostrei pra vocês, né? Essa aí resolve muito bem o Minish pro que a gente está tentando fazer. Então a gente vai usar ela. Pode usar ela que a gente vai fazer. Vai adicionar uma camada dense que vai ter 512 neurônios. É um número totalmente arbitrário. Eu posso botar menos, botar mais. Isso é tentativa e teste até dar certo. Existem estimativas para você calcular, mas para problemas simples com o Minish vale a pena você resolver eles assim. Tá. Mandei rodar, criou um modelo sequencial e adicionou uma célula nele, uma camada nele, né? Agora é questão da gente começar a botar camadas dentro da nossa rede neural. Então eu vou botar aqui depois uma dense, boa prática, né? Você pôr uma camada de ativação. Isso de arquitetura de redes neurais é bom você dar uma olhada em algum tipo de livro. A bibliografia explica bem, mas a regra geral é que depois da dense você tem ou uma camada de dropout ou uma camada de ativação. Então a camada de ativação é o seguinte: a camada de ativação ela vai pegar o resultado. A dense vai pegar o quê? Ele vai pegar o estímulo inicial, vai aplicar uma função e vai dar um retorno. A camada de ativação ela vai fazer praticamente a mesma coisa, só que é o seguinte: aqui eu botei a relu, então ela vai cortar os valores negativos, ela vai deixar o valor sempre positivo. Então se meu valor era menos 3, então virou zero, não tem erro. E se meu valor era 3, então ele vai botar
o número 3. Não tem problema. É como se fosse uma função de módulo. De módulo não, uma função linear, normal, a partir do zero. E antes do zero ela retorna sempre zero. Por que faz isso? Para tirar valor negativo. Valor negativo é comprovado de, em alguns casos, não funcionar muito bem em redes neurais. Então a gente elimina para não ter esse problema, sabe? Então é por isso que eu boto uma camada de ativação aqui, uma relu. E por isso que é boa prática você fazer isso. Então fiz aqui uma camada conectada, botei uma função de ativação, vou botar um dropout aqui. Então model.add dropout. Putz, João, o que é dropout? Tem um problema dentro das redes neurais que quanto mais dados a gente quanto mais vezes a gente mostra os mesmos dados, mais a rede neural decora o que eu mostrei. Lembra o que eu falei de memorização? É basicamente isso que acontece. Como é que a gente elimina isso? A gente usa dropout. Eu estou usando, por exemplo, uma camada de dropout 0.2. Então digamos que eu tenha 10 neurônios na minha próxima camada. Eu vou ignorar 2. Eu vou ignorar 20% dos neurônios aleatoriamente durante cada geração de treino. O que isso faz? Faz com que eu perca um pouco de precisão no meu treino, mas eu aprendo a generalizar melhor os dados. Então, de nada adianta eu ter uma rede neural que tenha 100% de precisão para os dados que eu mostrei, se eu mostrar um dado novo ele não conseguir entender nada. Então é para isso que serve a camada de dropout. Então agora botei um dropout, vou botar uma camada densa de 512. Perfeito. Vou botar outra camada de relu. Vou botar mais um dropout, por que não? Dá pra ver que eu tô fazendo realmente a modo arbitrário, assim, não tem uma receita certa. Depois, o teu papel como um cientista de dados, como um machine learning engineer, é você ir lá e calibrar esses valores. Putz, 512 aqui não é bom. Eu tenho que botar 256, mas aí você bota 256. Mas você tem que ir fazendo tentativa e erro, ou usar alguma metodologia bem robusta para você identificar como é que vai ser a arquitetura de rede. Eu confesso que eu já fiz esse teste antes, eu sei que esta arquitetura vai dar certo. Então aqui eu vou reduzir o número de classes e vou botar uma camada de ativação diferenciada, que é a Softmax. Então eu botei uma densa, uma relu, uma de dropout, outra densa, uma outra relu, dropout, uma densa com número de classes e uma de ativação Softmax. Perfeito. Esse modelo ele vai classificar relativamente bem o problema do Minish. Então vamos tentar aqui. Ó, copiei e colei o código aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, terminei de fazer meu modelo. Tem que compilar ele e ver se ele roda na engine do Keras. Você tem que definir, na hora de compilar, quais são as métricas que você vai avaliar. No caso, a gente vai avaliar precisão. Qual que é a sua função de perda? A função de perda que eu escolhi é de entropia cruzada, categórica. Mas aí você vai ter que ler a documentação do Keras para escolher do teu determinado tipo de problema. Para esse problema, essa função de perda é adequada. E o otimizador eu usei o Adam, que também é bem adequado para esse tipo de problema. Na hora de compilar, a gente vai ver, se não der erro, o Keras aceitou. Keras aceitou? Ótimo. Então tá na hora de rodar nosso modelo. Então vamos fazer model.train. Eu vou passar os dados de treino.
Então o x e o y, quantos elementos ele vai vir por vez. Vamos fazer aqui batch size. Esse é outro valor que você pode calibrar, tá? Esses dois valores, que é o batch size e o number epoch. Batch size é quantos elementos ele vai mostrar por iteração. E number epochs é quantas vezes ele vai passar pelo conjunto de treino. Quanto mais épocas, a tendência é aprender melhor o número do conjunto de treino. Mas em compensação, você vai decorar mais o conjunto de treinos. Então você não pode meter um número muito alto, porque vai estar prejudicando você mesmo no futuro. Eu quero que ele mostre a precisão. Então vou dar um show accuracy. Vou deixar ele verboso. E o conjunto de validação, eu vou usar o conjunto de teste. O conjunto de validação é um conjunto que ele vai ver para acompanhar o progresso do nosso treino. Não é ideal a gente usar o... Opa! Não é trem aqui, ele é... Perdão. Ele não é trem, é fit. Costumes de usar outras ferramentas. Aqui. Perfeito. Tá, não é boa prática você usar o validation, o teste como validation, porque a gente pode ter uma opinião meio... um bias de opinião, né? Não é legal. Mas, para finalidades de teste, de treino aqui, tá show de bola. Então o que eu vou fazer? Ó, vamos avaliar esse modelo. Tá treinando a minha rede neural falando isso. Eu posso botar mais épocas, eu posso botar menos épocas. Vou botar aqui 15 épocas, para ele demorar mais. Ó. Pá, terminou. Foi bem rápido. Não tem erro. Com o Colab rodando na GPU, não tem erro para treinar. A gente vai ver que, ó, a cada iteração ele vai mostrando aqui a accuracy, né? Agora vamos calcular o score disso aqui, vamos ver como é que ele foi, né? Como é que foi nosso desempenho. Então vou dar o model.evaluate e vamos ver como é que ele sai no conjunto de dados de teste. Verbose igual a 0. Ó, ele vai retornar dois valores. Ele vai retornar a perda do modelo no conjunto, e ele vai retornar a precisão, que foi uma das métricas que a gente escolheu aqui, ó, Metrics Accuracy. A nossa precisão foi de 97% quase, 0.969, então 96.9% de precisão, que é muito bom. A gente com o modelo totalmente feito nas coxas, né, ele teve um desempenho bem legal. Ah, João, putz, como é que a gente melhora isso aqui? Pô, bota mais camada, às vezes funciona, às vezes não funciona. Se botar mais camada, vai demorar mais tempo pra treinar. Mas talvez ele melhore. Ó, nesse caso ele piorou um pouquinho. Nada muito significativo. Eu posso mudar o número de neurônios na nossa rede neural. Deu uma mudada. Nada muito significativo também. Então, vocês viram que eu adicionei mais camada, eu retirei camada e foi extremamente rápido, né? Essa é a vantagem de a gente usar o Keras. O TensorFlow 2.0, ele é muito, muito bom. Ó, removi camadas. Vamos tentar só com uma camada, duas camadas densas, vamos ver como é que ele se performa. Então, putz, o meu modelo inicial ele já tá bom. Ele já é um modelo bem adequado pro que a gente tá fazendo. Pô, 96, 97% de precisão tá ótimo, né?
Ah, João, terminei. Quero saber como é que eu fui. Vamos testar aqui, então. Vamos ver como é que fica. É, ele classificando alguns exemplos, mas algo mais visual, né? Vamos criar uma célula nova. Vamos botar predicted classes igual. Ah, eu vou colar aqui, tá? É uma função meio chatinha de decorar. Opa, é, tá. Eu botei esse comentário aqui pra eu me lembrar. Antigamente era feito assim, tá? É model.predictClasses. Era bem mais fácil. Quando mudou pro TensorFlow 2.0, essa função mudou. E agora tem que usar essa aqui. Funciona igualzinho, não tem efeito. Se a gente der um predicted classes, vai ter então um vetor dizendo que classe, né? Ele classificou cada exemplo. É bem simples da gente entender. Então vamos fazer o seguinte: os índices corretos. Vamos ver o que ele acertou, o que ele errou, né? Non-zero. Só pra gente facilitar. Então a gente vai pegar os índices do vetor. Pegar o predicted classes igual ao yTest 0. Aí são os exemplos que ele acertou. E esse aqui vamos chamar de incorrect indices, que são os exemplos que ele errou. Então vamos ver quantos exemplos ele acertou, né? E quantos que ele errou. Print len correct indices e o incorrect indices. Então ele acertou dos 10.000 de treino. Ele acertou 9.660 e errou 340, que tá ótimo. Errou bem pouco. Ah, é perfeito? Não. É o melhor resultado já obtido pela academia? Não. Mas funciona. Tá, a gente vai ver se os exemplos que ele errou então são exemplos difíceis. Eu vou colar aqui de novo, porque é um código chatinho de fazer. Aqui, colei. E vamos colar este aqui também. Tá. O que eu tô fazendo aqui então? Declaro uma nova figura um novo plot do Matplotlib. Vai ser um 3x3. Tá? Com 9 índices, então. Ele vai mostrar as 9 primeiras imagens que ele acertou e as 9 primeiras imagens que ele errou nesse exemplo de baixo aqui. Então vamos lá. Aí, ó. Mostrou. Então, esse caso aqui, ele previu que era um 7, né? E disse. A classe era um 7. Ele previu que era um 7, tá ótimo. Ele previu que era um 2, chamou de 2. Então, todos aqui, esses 9 primeiros, ele acertou. Vamos ver os que ele errou, que são, eu acho que é mais importante ainda, né? Então, esse exemplo aqui é um 6. A rede neural diz que é um 5. Parece mais um 5 pra mim do que um 6, tudo bem. Esse aqui, a rede neural diz que é um 0, mas é um 4. Mas na realidade parece mais um U, então nossa rede neural tá bem até. Esse aqui é claramente um 2, e a nossa rede neural diz que é um 3. Então tá bem errado. Esse aqui ele disse que é um 9, mas é um 0. Esse aqui ele disse que é um 4, mas é um 2. Esse aqui ele disse que é um 2, mas é um 4. Bom, parece um H, tudo bem. Esses exemplos aqui, esse, não sei se vocês concordam, mas são exemplos que estão muito ruins na base, né? Então, é aceitável a nossa rede neural errar. Ó, esse aqui é um 6, bem bonitinho. E ele diz que é um 0. Então, é erro, né? Ele chamou de 4, mas esse aqui é um 8. É um 8 deitadinho, né?
E isso aqui ele diz que é um 7, mas é um 2. São exemplos, vejam que os exemplos que ele errou, né? São exemplos que claramente é, dá pra se confundir na maior parte deles, né? Então, não é uma abordagem infalível, mas ele teve excelentes resultados, apesar dos pesares, né? Então esse é o Minist. E esse é o fim da minha apresentação. Vocês podem entrar em contato comigo aqui pelas redes sociais, tá? Eu vou estar aberto a responder as dúvidas de vocês também. Eu vou acompanhar o vídeo por, por algumas semanas, alguns dias, não sei, dependendo de como tiver o feedback lá, para vocês poderem me dizer, tirarem dúvidas e tal. Então não hesitem em perguntar pra mim, tá? Então é isso aí, espero que tenham gostado e brigadão, viu? Falou, até mais pra vocês. E bom evento.